Oi, Mainara. Bem-vinda, Mainara. Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Mainara, eu quero te fazer uma primeira pergunta. Conheço um pouco sua trajetória, sei que você está há muito tempo, pode contar até um pouquinho aqui para a gente da sua trajetória, da sua vivência, né, com a causa palestina. Eu queria que você nos contasse qual é o maior desafio desses últimos 8 dias, qual foi o maior desafio desses últimos 8 dias para quem está defendendo a causa palestina sob tantos ataques, tanto físicos, materiais lá em Gaza, como ataques também da opinião pública, da imprensa, a quem se coloca em defesa da causa palestina. Bem, para começar, eu acho que é importante falar que eu sou palestina brasileira. Então, eu sou filha, neta, irmã, sobrinha de refugiados e estou aqui no Brasil, nasci aqui no Brasil, vivo aqui no Brasil. Importante ressaltar que minha família é forçada a sair da Palestina. Esses dias eu ouvi muitas vezes: por que você não volta para a Palestina? Ora, eu estou tentando voltar desde 1948, apenas. E a gente não consegue voltar, porque a nós não é garantido o nosso direito de retorno. Hoje eu sou secretária de Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil, e é uma posição dentro da comunidade palestina muito honrosa para mim, porque é uma chance que a comunidade palestina me dá de poder representar e de ser ouvida nos espaços, de estar aqui falando e ecoando a voz do povo palestino. Então, é muito bom e sempre muito gratificante estar representando essa comunidade que aqui no Brasil conta com mais de 200 mil pessoas. Sobre as dificuldades, eu não consigo falar sobre as dificuldades de quem está na Palestina nesse momento. Eu consigo dar uma ideia aqui para vocês, mas é impossível passar, de fato, um relato fidedigno sobre o que está acontecendo. Porque eu creio que a melhor palavra para a gente falar sobre o que está acontecendo nesse momento, sobre o que o povo palestino está vivendo nesse momento, é uma tentativa de massacre. É uma tentativa de extermínio. A intenção fica muito clara para todos nós nesse momento. A intenção é nos exterminar. E já foi dito várias vezes que nós, povo palestino, somos como animais, né? É como se Gaza fosse um abatedouro. A situação ela é muito complicada nesse momento, não só em Gaza, como também na Cisjordânia. Na Cisjordânia, os ataques e entrada na cidade estão sendo por terra, então o exército israelense está entrando por terra nas cidades. Hoje eu recebi mensagem de palestinos falando que estão tendo seus aparelhos revistados e que se encontram alguma coisa nas redes publicadas dessas pessoas, essas pessoas estão indo presas. Então há uma tentativa não só de nos matar, mas também de nos calar. A situação aqui no Brasil, ela é também muito crítica. Eu vou começar aqui falando do caso da deputada Luciana Genro, que está agora respondendo no Conselho de Ética por ter declarado apoio a um povo que está vivendo sob um regime de apartheid, por ter declarado apoio a um povo que há 76 anos está vivendo sob um regime colonial, e é o caso do povo palestino. A Luciana declarou apoio ao povo palestino e hoje está sofrendo todas as reprimendas possíveis. E essa é a tentativa não só de nos matar, mas de fazer com que nós morramos calados. Há 76 anos, as pessoas esperam de nós, palestinos, que nós morramos calados. Que nós deitemos, entreguemos as nossas vidas sem reação, sem falar nada. E quando nós decidimos falar e pedir ajuda ao mundo, nós somos terroristas.
É muito importante nesse momento para a gente falar sobre as dificuldades e o que nós, palestinos, estamos vivendo do caso que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Ontem, uma criança palestina refugiada nos Estados Unidos, de apenas 6 anos de idade, foi assassinada. Essa manchete está em todos os jornais, vocês podem abrir a Globo News, que inclusive está fazendo uma cobertura muito enviesada nesse momento. Até eles estão falando sobre isso, não há como esconder o que está acontecendo. Isso é um grande absurdo. Eu não posso deixar de falar que a mídia hegemônica tem o sangue desse menino em suas mãos. É o ódio que é divulgado e espalhado contra os palestinos que está causando isso, não só aqui no Ocidente, mas também na própria Palestina. Muito importante esse seu relato, Mainara, porque às vezes a gente traz aqui a notícia, a informação, e você humaniza esses fatos, né? A sua presença aqui é muito importante para humanizar, porque até aqui no nosso chat, infelizmente, aparece uma pessoa ou outra para desrespeitar, para trazer essas narrativas e os estereótipos que estão aí, né, dados na mídia hegemônica. E aí eu queria que eu ia justamente trazer esse caso dessa criança nos Estados Unidos, que o Mauro abriu o programa falando sobre isso, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma base religiosa muito grande, né? E as pessoas se apegam nesse discurso religioso da terra prometida. Vocês estão enfrentando algum tipo de violência, de rechação por parte dos brasileiros durante essa última semana? Olha, com toda certeza. Infelizmente, há uma linguagem, né, que é utilizada vinculando a situação na Palestina hoje como uma situação que fala sobre religião. E nós que estamos vivendo essa história há tantos anos, sabemos que nada tem a ver com isso. Até porque a Palestina é o berço das 3 religiões abraâmicas, né? O berço das 3 religiões monoteístas. Na Palestina nasce o cristianismo, na Palestina se desenvolve o islamismo, na Palestina se desenvolve o judaísmo. E é importante falar que muito antes de haver um projeto colonial dentro da Palestina, as 3 religiões conviviam ali dentro muito bem, sendo palestinos e judeus, palestinos e muçulmanos, palestinos e cristãos. É importante falar que Cristo nasce em uma cidade palestina, e até hoje é Palestina. É importante falar que hoje quem morre em Gaza é o povo do lugar onde Cristo nasceu. É o povo que é realmente descendente daquele lugar. Não são pessoas que estavam na Europa e migraram. É sempre importante falar sobre isso. De qualquer forma, mesmo que esse discurso seja utilizado, não faz sentido que o meu irmão de pátria, que um dia saiu do meu lugar, que um dia saiu da minha terra, volte para me matar. É muito importante dizer que isso é contra o cristianismo, isso é contra o que é pregado do Novo Testamento, isso é contra os preceitos religiosos, isso é contra a paz, isso é contra o amor, isso é contra amar o próximo como a si mesmo. Quando viram para nós e falam que nós devemos morrer, e eu ouvi isso muitas vezes esses dias, você é um ser humano inferior. Isso é contra Deus. Isso é contra Jesus. E é importante aqui falar que não é a totalidade dos evangélicos, dos cristãos, dos católicos que tem esse discurso. Nós temos uma frente de cristãos, de crentes pela Palestina muito poderosa e que vem fazendo vigílias de orações, vem se mobilizando de uma forma muito bonita pela vida do povo palestino nesse momento. Mauro. Eu tinha uma pergunta. Bom, Mainara, que bom que você está aqui, num momento tão duro, mas é boa a tua presença, sabe? Eu fico muito
pasmo com a acusação que a extrema-direita, direita, centro-direita, os liberais e até parte da esquerda faz ao governo de Gaza, até porque tem uma desinformação grande. Não existe uma guerra de Israel contra o Hamas, é uma guerra de Israel contra a Palestina. O ataque feito não foi um ataque do Hamas, foi liderado pelo Hamas, que é a força hegemônica em Gaza, mas 12 organizações palestinas participaram do ataque. Então, há uma ideia de tentar transformar numa guerra, né, de um Estado democrático contra uma organização terrorista, né, que é uma falsificação absurda da história. Minha pergunta para você é: qual é o seu olhar para o Hamas? Né? Se você tem alguma relação com eles, até porque amanhã nós vamos entrevistar aqui o Dr. Bassem Naim, que é simplesmente o presidente da Comissão de Relações Exteriores de Gaza e integra a Comissão de Relações Exteriores do Hamas. Qual o seu olhar para o Hamas? Há uma versão que Israel dissemina de que o Hamas manteria o povo de Gaza sob enorme opressão, desconsiderando que o Hamas ganhou a eleição lá na faixa de Gaza. Qual o seu olhar? Mauro, eu quero primeiro pedir permissão para falar que isso não é uma guerra. Isso está muito longe de ser uma guerra. Uma guerra pressupõe um equilíbrio, uma igualdade de forças. Enfim, o que acontece entre Ucrânia e Rússia é uma guerra. Porque atrás da Ucrânia a gente tem a OTAN. Então há uma questão ali de igualdade, em questão de armamento, de apoio militar, de suporte, de material bélico. O que está acontecendo contra o povo palestino não é uma guerra. É um massacre. E honestamente, enquanto Mainara, eu tenho que falar que não tenho nenhuma ligação com o Hamas, a minha família não tem nenhuma ligação com o Hamas. Mas o que está acontecendo na Palestina hoje não é sobre o Hamas. Não se trata do Hamas. Se trata de um povo que está morrendo há 76 anos e que foi preciso que israelenses morressem para que nos fosse cedido um espaço. Para que ouvissem a nossa voz. Eu não estou aqui para questionar os métodos de resistência do meu povo, mas para defender os direitos do meu povo à resistência. É preciso falar que é um direito garantido internacionalmente, que povos que vivem sob ocupação resistam, inclusive com a luta armada. Mas para quem vale esse direito internacional? Só vale para brancos, ocidentais, europeus? Quantas vezes nós vimos nesses últimos tempos, infelizmente, vivemos tempos conturbados, quantas vezes nós vimos nesses últimos tempos países reagirem rapidamente apoiando a Ucrânia? Nós vimos várias vezes na mídia, principalmente na Europa, as pessoas falando: eles são como nós, eles não são como os sírios. E eu fico me perguntando, será que se nós, palestinos, fôssemos brancos, europeus, a solidariedade do mundo seria maior? Eu estava folheando, né? Passando o chat. E quantas vezes eu via que a culpa é do Hamas, a culpa é do Hamas. Não. Porque quando nós, palestinos, começamos a morrer há 7 décadas atrás, não existia Hamas. O fato é, sempre haverá uma desculpa para nos matar. Sempre haverá uma desculpa para que se consolide o nosso massacre. Nós não estamos aqui para falar de Hamas ou não Hamas, estamos aqui para falar sobre o direito do povo palestino à resistência, à autodeterminação, seu direito a eleger quem quiser. Israel agora elegeu um dos maiores fascistas que se vê na atualidade, que é o Netanyahu. E ninguém questionou a autodeterminação desse povo. Ninguém questionou a eleição do Netanyahu.
Por que o mundo não respeita a escolha do povo palestino? Isso foi há anos atrás. Independente do que é hoje a escolha do povo palestino, eu estou aqui e falo para lutar pela escolha do meu povo. Para lutar pela escolha do meu povo de escolher ser o que quiser, de escolher eleger quem quiser, de escolher viver. Eu estou aqui para falar do direito do meu povo à terra, do direito do meu povo à ancestralidade. E pedir ao mundo que olhem para a causa palestina, olhem para a história da causa do povo palestino como um todo. A nossa história não começa no dia 7 de outubro. O dia 7 de outubro é uma consequência de 70 anos de morte e massacre. Isso aí. Mainara, até difícil falar depois de te ouvir, muito forte seu depoimento. Aqui no chat também muita gente está falando isso, mas precisamos aqui fechar, né, a entrevista. Mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Nós sabemos que não são dias fáceis, tanto para você, sua família, para quem está nessa luta. E eu queria fechar fazendo uma pergunta. Você está organizada no Brasil? Você é brasileira? Você está em 2 organizações? Se eu não me engano, você está na UNE também e está na FEPAL. Quais são as perspectivas aí para os próximos dias? O que tem se planejado? Quem quer apoiar a causa palestina? Como pode fazer? Como pode participar? O que vocês estão organizando nesse sentido? Ana, é muito importante essa pergunta, porque nesse momento, aqui no Brasil, a gente vive uma guerra narrativa. Então, a gente vê claramente a mídia fazendo uma cobertura que pode ser equiparada como propaganda de guerra. Então, se mostra muito o que acontece de um lado, se publica fake news como dos 40 bebês decapitados, isso nunca existiu. Essa mentira já foi desmentida pelo próprio governo de Israel, de tão absurda que é, e a mídia brasileira continua replicando isso. O que fazer nesse momento? Precisamos ouvir as vozes palestinas, dar espaço para as vozes palestinas, conseguir compreender o que de fato acontece naquela região e o que está acontecendo há tantos anos. Então, uma ótima maneira de apoiar do sofá da tua casa, com 2 minutos de atenção, é compartilhar os conteúdos da comunidade palestina. E no perfil do Instagram e no Twitter dos palestinos, da própria FEPAL, de outras organizações, para poder se informar e compartilhar esses conteúdos. Isso é uma forma muito interessante, porque ela combate diretamente essa guerra narrativa que está acontecendo nesse momento. Um outro ponto que a gente também está chamando muita atenção e convocando as pessoas a participarem é o ato nas ruas. Ontem nós vimos uma onda de atos no mundo todo. Harvard ontem estava lotada de estudantes apoiando a causa palestina. Londres estava muito cheia, apoiando a causa palestina. A Avenida Paulista foi tomada por apoiadores da causa palestina. E fiquem atentos, porque essa semana vários atos vão ser chamados e vão ser divulgados. Esse peso na rua, aqui no Brasil, a gente sabe que ele é muito importante. Então, quando a UNE tem alguma reivindicação, ela vai à rua. Quando o povo brasileiro tem alguma reivindicação, eles vão à rua. E é muito importante que, nesse momento, o povo brasileiro não se cale diante do massacre do povo palestino. Porque a história será implacável. Sobre a forma que eu me organizo hoje eu estou, enquanto secretária de Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil, também estou como diretora de políticas educacionais da União Nacional dos Estudantes, então me organizando nessas 2 frentes, lutando aqui no Brasil, travando aqui uma luta interna e também travando uma luta a favor da causa palestina. Deixa eu... A Ana falou que era a última pergunta, mas eu não queria deixar de fazer uma questão, Ana, por favor, que é assim...
Primeiro, foi o tema do programa hoje, e a gente passou aqui, acho, uns 20 vídeos de manifestações, né? Foram milhões de pessoas nas ruas a partir da metade da semana passada, mas, sobretudo, no fim de semana, no mundo inteiro. Mostramos uma manifestação lá em Karachi, no Paquistão, com 500 mil de pessoas só em Karachi. E, realmente, é o que você falou, nos Estados Unidos, dezenas de cidades tiveram manifestações muito grandes, em Londres, em Sydney. Enfim, em todo o planeta houve manifestações. Uma delas me chamou a atenção por uma particularidade, e aí eu queria te fazer uma pergunta, que é a manifestação em Milão. A gente mostrou aqui mais cedo. Essa aqui, ó. Bom. Chama muita atenção essa presença feminina, e eu queria te perguntar sobre o movimento feminista das Palestinas. Muito importante essa pergunta. Quero agradecer por ela. É muito bom ver que no mundo todo, nós, mulheres palestinas, estamos tomando a frente desse processo tão duro que é a luta pelos nossos direitos. Eu fico muito honrada de ser mulher e estar travando essa batalha junto a outras mulheres, como, por exemplo, a vice-presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, Fátima Ali, e ter como a nossa figura, né, inspiradora, a Leila Khaled, que foi uma das mulheres que travou uma luta muito forte na Palestina, inclusive luta armada. Então, bem, hoje dentro da Palestina, nós de estudantes, muito ao contrário do que o mundo prega, de que os palestinos são bárbaros, de que não deixam as mulheres viverem. Muito pelo contrário, eu sempre digo que eu me sinto muito mais à vontade sendo mulher na Palestina, porque o meu corpo não é objetificado. É importante mencionar que durante o governo Bolsonaro aqui no Brasil, a gente tinha 5 vezes mais ministras na Palestina do que aqui no Brasil. Então, é preciso que o Ocidente também pare de se ver como o centro da modernidade do mundo, porque nós, mulheres, também estamos encampando uma luta muito bonita e muito poderosa em vários outros lugares do mundo. E é preciso que todas as mulheres do mundo olhem para nós como parceiras e lutadoras pelo direito das mulheres de ascender, de ser e de estar onde nós quisermos. Muito obrigada, Mainara. Obrigada mesmo por você estar aqui hoje com a gente. Muita força aí na luta. E a gente espera contar com a sua presença aqui mais vezes. Depois você volta um pouquinho aqui no chat. Tem muita gente te elogiando. Tem comentários que são duros de serem lidos também aqui, mas faz parte também do debate público. Obrigada de coração aqui do Fórum Café por você ter participado aqui com a gente hoje. Muito obrigada, gente, pelo convite, pelo espaço. E fazer um último pedido: acompanhem as redes de palestinos, vão no Instagram da FEPAL, FEPAL_Brasil, e no meu Instagram, no YouTube, enfim, várias outras redes. E quem quiser fazer um debate, perguntar, ficaram dúvidas, pode ir lá, que a gente está muito disponível para responder dúvidas, perguntas, comentários auspiciosos de todo mundo. Você congelou sua imagem exatamente na hora que você estava falando do seu endereço. Qual é seu endereço nas redes? @Mainaf. @Mainara. Mainaf. MAYNAFE. Mainaf. Então tira o Urá, Mainaf. @Mainaf. Isso, fechou. Exato. Legal. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigada pelo convite.